Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras postando conteúdos novos para que eles sejam úteis para o seu processo de emagrecimento. Por isso, se é a primeira vez que você está aqui em contato com o nosso canal, considere se inscrever, clique aí nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão e no final desse vídeo deixe seu comentário. A sua opinião é muito importante para que possamos aqui trazer conteúdos cada vez mais úteis para o seu processo de emagrecimento. No vídeo de hoje, vamos abordar o tema a saúde intestinal para o processo de emagrecimento. A gente vai entender do que depende uma saúde intestinal, como isso está correlacionado ao seu processo de emagrecimento, sobretudo a questão do sobrepeso, de excesso de peso, e ainda, no final, trago algumas dicas importantes para que você possa já colocar no seu dia a dia e isso contribuir para o seu processo de emagrecimento. E aí, vamos começar? Bom, então do que depende a saúde intestinal, né? Não sei se você sabe, mas nós seres humanos somos povoados por uma diversidade enorme de micro-organismos. Inclusive, existe até um livro muito interessante chamado 10% Humano. Vou deixar aí na tela para que você veja a capinha do livro. Esse livro traz a ideia de que nós, seres humanos, somos apenas 10% seres humanos. O restante são todos micro-organismos. Esses micro-organismos estão espalhados em bactérias, fungos, alguns parasitas, e eles povoam boa parte, na verdade, quase que toda a parte do nosso corpo, né? Em vários locais específicos, em órgãos, em tecidos, na pele, em vários lugares. Inclusive, o local onde há uma maior concentração desses micro-seres, né, dessas bactérias, é justamente no intestino. Então, lá no intestino, a gente tem um universo de micro-organismos, universos de bactérias, e elas estão ali exercendo suas funções, exercendo os seus papéis. Existem basicamente 3 tipos de colônias de bactérias, né? As bactérias boas, as bactérias ruins e as que estão ali no meio, no centrão. Essas do meio, do centrão, elas são meio que uma Maria vai com as outras. Elas ficam só observando quais dessas populações, ou boas ou ruins, está aumentando a sua população. A colônia que está aumentando a população, ela vai lá e ajuda essa população a crescer ainda mais. Então, as bactérias que estão ali neutras, elas ficam só aguardando qual dos tipos de colônias boas ou ruins acaba vencendo aí a batalha para que ela possa auxiliar no processo de multiplicação dessa colônia. As bactérias ruins, elas acabam, inclusive quando ela tem uma população enorme no nosso intestino, né? Ela acaba criando inflamações, abre portas para outros micro-organismos que são patógenos, compromete a absorção de nutrientes, compromete o metabolismo. Então, quando elas estão em grande quantidade, elas trazem essas consequências para a nossa saúde como um todo. E aqui, se você já acompanha o conteúdo aqui no nosso canal, a gente sempre fala que o emagrecimento é uma questão holística, é uma questão integral. Então, quando a gente olha o emagrecimento de uma forma integral, sobretudo observando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, a gente entende que tudo está conectado, inclusive no nosso próprio corpo físico. Tudo aquilo que contribui positivamente para a nossa saúde vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. E tudo aquilo que contribui negativamente para a sua saúde vai contribuir negativamente para o seu processo de emagrecimento. Quando você tem aspectos alimentares que acabam contribuindo para o maior desenvolvimento desses micro-organismos, digamos, do mal, isso vai comprometendo a sua saúde ao longo do tempo e, consequentemente, vai comprometendo o seu processo de emagrecimento. Já as bactérias boas, elas fazem justamente o contrário, né? Elas justamente traz tudo aquilo que é benéfico para a sua saúde, auxilia no processo de imunidade, inclusive 2/3 do efetivo, por assim dizer, do sistema imunológico faz parte aí dessas bactérias do intestino. Elas literalmente criam uma parede na parte interna do intestino, protegendo contra outros patógenos, né? Protegendo contra micro-organismos patogênicos, né? Oriundos de diversas fontes. Elas melhoram a absorção dos nutrientes, melhoram o metabolismo. Então, as bactérias ali, basicamente, elas exercem 3 funções importantes: a digestão, a metabolização e a absorção dos nutrientes.
Então, quando você tem uma população maior de bactérias boas, isso vai contribuir para a sua saúde como um todo. Você vai absorver melhor os nutrientes das suas refeições, você vai estar com a imunidade melhor, você vai melhorar seu metabolismo. Aí a gente já tem essa correlação muito importante com o excesso de peso. Muitas pessoas que estão acima do peso têm esses problemas com o metabolismo, e quando você tem uma saúde intestinal equilibrada, esses problemas metabólicos, né, eles acabam sendo amenizados. Então é muito importante tomar esse cuidado, se atentar à nossa saúde intestinal, para que a ideia por trás disso é você aumentar a população de bactérias boas no nosso intestino. Agora, do que depende você aumentar as bactérias ruins e do que depende você aumentar as bactérias boas, né? Isso é muito importante a gente saber, porque através dessa consciência você já sabe se você está aumentando uma colônia ou a outra. Então, como que você contribui para a proliferação ou aumento da população das bactérias ruins? O alimento que você tem em todas as suas refeições, eles são alimentos para as bactérias. E quais itens alimentares que favorecem o surgimento ou a proliferação ou aumento da população dessas bactérias ruins? E é justamente aquilo que a maioria das pessoas costumam se alimentar. São os açúcares, os doces, sorvete, gordura saturada, presente nos alimentos de origem animal, né, com carne, bacon, linguiça, embutidos, enfim, esse excesso, né, de proteína animal são alimentos para as bactérias do mal. Todos esses tipos de alimentos, eles acabam contribuindo para proliferação e aumento dessas bactérias do mal, essas bactérias ruins, e isso vai comprometer, consequentemente, sua saúde, sobretudo, vai comprometer seu processo de emagrecimento. Agora, quais são os alimentos das bactérias boas? Porque, né, eu acredito que nessa altura do campeonato você queira alimentar as bactérias boas. Mas antes de eu mostrar para vocês quais são os alimentos das bactérias boas, eu quero fazer uma correlação aqui com um processo de emagrecimento, com o excesso de peso, né, a obesidade. Para isso, eu trouxe 2 artigos muito interessantes, que acho que é importante a gente só falar um pouco sobre eles para que você possa entender qual é essa correlação com o processo de emagrecimento. Esses 2 artigos são tipos de artigos nos quais eu gosto muito, são artigos de revisão. Isso significa que eles buscam na literatura palavras-chave, como por exemplo, saúde intestinal e obesidade, e acaba coletando vários estudos a respeito desse assunto, selecionando alguns para tirar uma certa conclusão. Eu acho interessante esse tipo de artigo, porque é como se você tivesse um compilado em um lugar só. Então vou trazer aqui 2 só para a gente comentar. O primeiro deles trata justamente sobre a influência da dieta na composição da microbiota intestinal em obesos. E a conclusão desse artigo é que o adequado consumo, né, de fibras e nutrientes oriundos de uma dieta equilibrada confere um impacto positivo na composição da microbiota intestinal. Sugerimos que estratégias dietéticas possam estimular bactérias benéficas com capacidade de mediar distúrbios metabólicos associados à obesidade. Então, de novo, aquela história do metabolismo, né? Como eu disse anteriormente, uma das funções das bactérias é auxiliar essa questão metabólica. É muito importante, então, que a gente tenha essa consciência, porque a partir daí você já começa a ficar um pouco mais atento com aquilo que você come, quais das colônias de bactérias você está ajudando a sobreviver no seu intestino. Um segundo artigo, muito interessante também, então ele traz aí as implicações da microbiota intestinal humana no processo de obesidade e emagrecimento. Conclusão muito interessante desse artigo: modificações da microbiota intestinal humana é capaz de contribuir para a gênese da obesidade. Isso significa que o desequilíbrio intestinal, ele contribui para o surgimento da obesidade. Por isso é tão importante a gente dar essa atenção para a saúde intestinal, porque se você não der atenção devida a esse assunto, o seu processo de emagrecimento vai ter mais barreiras aí para ser superadas. Provavelmente você, inclusive, enfrente muitas dificuldades para conseguir eliminar peso, principalmente a longo prazo. Você pode até conquistar um resultado a curto prazo, mas vai ter aquele famoso reganho de peso, o efeito sanfona, que é um outro efeito muito prejudicial do seu processo de emagrecimento, para a sua saúde como um todo. Então é muito importante a gente começar a observar o que vai no nosso prato, não só porque é o que faz mal ou porque engorda. Agora você tem mais elementos para julgar se aquela refeição ela é realmente boa para ti
ou não. Não simplesmente só porque engorda ou só porque faz mal, dá essa resposta rasa, né? Agora você tem um conhecimento a mais, você tem uma informação a mais, que dependendo daquilo que tem na sua refeição, ou você está alimentando boas bactérias, ou você está alimentando más bactérias. Essa é a grande questão. Bom, agora acredito que você realmente quer saber quais são os alimentos que devem estar aí no seu dia a dia para que você possa aumentar a população de bactérias boas, né? E aqui eu quero te trazer duas dicas muito importantes, tá? A primeira delas é tomar mais água. O fato de você tomar mais água, ou pelo menos tomar a quantidade ideal de água para o seu corpo, né, no seu dia a dia, isso já vai favorecer a você ter aí uma melhor proliferação das bactérias boas, visto que a água ela é um elemento da vida, né? E todo o nosso corpo precisa da água. E se o nosso corpo precisa da água, as bactérias ali também vão precisar disso para que todos os fenômenos bioquímicos possam ocorrer. Um outro alimento muito importante para as bactérias são as fibras. Então, você aumentar o consumo de fibras, principalmente oriundas de alimentos naturais, né, folhas verdes no geral, os legumes in natura, isso vai trazer mais fibras para o seu corpo e as bactérias se alimentam dessa fibra, né? Essas fibras, elas são alimento dessas bactérias boas, tá? Então a gente está falando aqui das bactérias boas. Além disso, eu trago aqui, inclusive, 3 dicas chaves, né, sobre probióticos, né? Os probióticos, eles são um coringa numa alimentação saudável, na reeducação alimentar, quando você reaprende uma nova forma de se alimentar. Os probióticos já são bactérias boas ali, produzidas em um determinado processo, como por exemplo no processo de produção de iogurte de coco. Eles estão ricos em probióticos, isso já vai aumentar, contribuir para a produção de bactérias boas no seu intestino. Além disso, temos os legumes crus fermentados. Então existe um processo de fermentação que você consegue lá combinar alguns alimentos crus, alguns legumes crus, né? Vai ter as fibras que as bactérias boas já gostam, né? Já são os alimentos delas, e ainda você faz um processo natural de fermentação. Isso já vai aumentar a proliferação de tipos diferentes de bactérias. Isso é muito importante, inclusive entendermos que até em qualquer uma das duas colônias ruins ou boas de bactérias, existem outros tipos, né? Subtipos, subespécies, por assim dizer. E a ideia é a gente aumentar essa diversidade de bactérias, no caso bactérias boas, mas aumentar a diversidade de espécies dessas bactérias boas no nosso intestino, para que a gente sempre esteja protegido, para que nosso corpo esteja sempre saudável, e isso contribui significativamente para o seu processo de emagrecimento. Então, temos aí iogurte de coco, temos legumes crus fermentados, também temos uma bebida super interessante, super importante para essa saúde intestinal, que é a kombucha. A kombucha tem uma história milenária aí com a humanidade e é um tipo de bebida fermentada que pode te ajudar nesse processo de proliferação de bactérias boas, contribuindo para a sua saúde intestinal e, consequentemente, para o seu processo de emagrecimento. Então, deixei 3 dicas muito importantes para você: iogurte de coco, legumes fermentados e kombucha. Então, se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva agora. Clique nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Deixe seu comentário, porque a sua opinião é muito importante para que eu possa trazer conteúdo cada vez mais útil para o seu processo de emagrecimento. Eu sou o professor, você está no Emagrecer e vejo você numa próxima oportunidade. Até lá!